Hoje o nosso tema será os dons do Espírito Santo. Eles estão registrados em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 10. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir espírito, e a outro a variedades de língua, e a outro a interpretação das línguas. Convencionou-se chamar esses dons do Espírito Santo de dons de manifestação, ou seja, posto que a Bíblia diz, olha, mas é manifesto, os dons do Espírito se manifestam. A palavra grega usada nesse texto é phaneroses. Porém, devemos entender que estes 9 dons são de fato os dons do Espírito Santo. Entretanto, e não obstante todos eles serem espirituais, nós temos muitos outros dons espirituais que não pertencem ao Espírito Santo, mas sim ao Pai, ao Filho, e é dado ao homem para o exercício da sua vida dentro do que é útil. Os chamados dons do Espírito Santo, ou manifestação, ou phaneroses, eles estão divididos em grupos. Nós temos 9 dons do Espírito Santo. O primeiro grupo que nós vamos analisar aqui é chamado de grupo dos sapienciais, ou daqueles que trazem revelação. Há variadas definições sobre o que seria a palavra da sabedoria, uma vez que nós vamos ter em seguida a palavra da ciência ou conhecimento. Ao meu ver, a palavra da sabedoria é aquela que traz educação e aperfeiçoamento à pessoa. Ou seja, é aquela palavra que te prepara para viver em sociedade, saber entrar e sair, sem ofender e sem ser ofendido. Logo, penso que a palavra do sábio, ela sempre vai trazer livramento, por mais simples que seja. Não é uma palavra cheia de requinte, e antes é uma palavra que vai ajudar aquele que ouve e que está necessitado de ouvi-la, aquele com quem o Espírito quer falar, a se livrar de problemas posteriores. A Bíblia diz assim, olha, o avisado vê o mal e... Oi, senhores. Foge, se desvia. O tolo segue avante ou segue em frente e sofre a correção, disciplina. Ou seja, normalmente o sábio é aquele que te ensina a sofrer o menos possível. A palavra da sabedoria vai te preparar para viver em grupo. E a maior dificuldade que o cristão possui é ser membro da família de Deus. Por quê? Mesmo como membro da família humana, ele já encontra dificuldades. Isto porque é a família dele, mas cada um tem uma personalidade. E é por isso que, lá no Apocalipse, todas as vezes, para as 7 igrejas, parece repetitivo e cansativo, mas João diz assim, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Isso por quê? O dom é do Espírito. O homem é portador do dom. Ele está falando
pela revelação que o Espírito Santo lhe deu. E preparar um ser humano que está acostumado com a vida natural para viver numa família espiritual se torna difícil, porque normalmente na sociedade nós buscamos o nosso próprio bem. Na família espiritual se inverte. Nós temos que produzir conforto para as pessoas, mesmo que nós fiquemos desconfortáveis. Mas importa sim o outro, o que não é o conceito da família humana. O princípio da família humana é, primeiro, a minha família, depois a dos vizinhos e dos demais. Da família de Deus, a família espiritual, não. É primeiro o outro. A palavra da sabedoria pode vir até nós através de uma ministração de um texto bíblico, através de um aconselhamento e também de forma indireta, que seria por experiências de outras pessoas. Acho que é melhor irmos a um texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. De quem ele recebeu? O Senhor. Através de quem? Através do Espírito. Palavra da ciência, palavra do conhecimento. Ora, os irmãos chegam até Paulo e dizem a ele: ô Paulo, nós não sabemos ministrar a ceia. O pastor que está conosco lá também não sabe. Por favor, como é que nós ministramos? Ele explica: olha, foi o Senhor que me revelou. Revelou a palavra. Quando ele fala do batismo em águas, o Senhor revelou. Quando ele fala do arrebatamento, o Senhor revelou. É através do dom da palavra do conhecimento ou palavra da ciência. Terceiro dom sapiencial ou de revelação: discernimento de espírito. Ora, o que seria isto? Saber se a pessoa está endemoninhado ou não? Também. Entretanto, é saber como a pessoa está no momento de uma determinada ação. Qual o objetivo da pessoa com aquilo? Às vezes o objetivo é divino, o método é humano. Logo, discernindo o espírito com que a pessoa está fazendo aquilo, fica mais fácil. Por isso é que o Espírito Santo distribui graciosamente o dom de discernir os espíritos. Olha e vê com que espírito aquela pessoa te procurou, com que espírito aquela pessoa falou contigo, porque há aqueles que querem lhe prejudicar. Eu recordo-me, numa igreja não muito longe daqui, queriam derrubar o pastor. E aí marcaram uma reunião na casa de um irmão, e o pastor passou na minha casa e me chamou para ir com ele. E lá, ao entrar, nos cumprimentaram, sentamos, eu olhei embaixo do sofá um LEDzinho vermelho, e eu pensei: meu Deus, por que embaixo do sofá uma luzinha vermelha? E está lá uma luzinha, como se fosse um radinho lá embaixo. E eu tomei conta da reunião, falei o tempo todo, tudo que eles falavam, o pastor respondeu: com licença, posso falar um pouquinho? E eu já sou devagar, fiquei mais devagar ainda. Daqui a pouco estralou, fez: pô, mas você está gravando? Eu falei: mas o Elias não deixou o senhor gritar, porque o senhor sempre grita. E a gente ia mostrar para o nosso líder os gritos que o senhor dá com a gente e tal. E a voz deles era tudo baixinho, porque era virado para o outro lado. Discernimento de espírito. O espírito com que a pessoa está fazendo tal coisa, ou disse tal coisa, ou perguntou tal coisa.
Isto é exatamente para não sermos enganados e nem sermos levados pelo engano. Nem sermos levados pelo engano. Olha, como cristãos, nós somos sempre propensos a ofertar. E às vezes a pessoa conta uma história tão triste que nós tiramos de onde não temos para ofertar, porque a pessoa contou uma história tão triste. Depois é que ficamos sabendo que a pessoa tinha condição. Quantas vezes fiz isso para ajudar alguém? Chegava a pegar o meu pedacinho de pão, olha, está aqui, tá. Vamos fazer, vamos orar, e orávamos e tal, a pessoa saiu. Depois de alguns dias eu ficava assim, rapaz, aquele fulano tem 1000 vezes mais do que você, rapaz, de ser bobo, assim. Mas contava uma história tão... E eu comecei a pedir ao Senhor, me dá a condição de discernir esses espíritos. É um dom que quase não se pede. E por isso o exercício dele é muito pouco. E é por isso também que as igrejas são tão facilmente enganadas. E para vocês, meus amigos, fiquem na paz, prossigam na fé e procedam sempre com justiça, o que é próprio da pessoa e do caráter do ser humano. Até lá, e o Mestre falou.